Cada hora de tempo perdida na mocidade é uma possibilidade a menos nos sucessos do futuro. No dia do juízo final, os médicos terão de responder por mais vidas do que os generais. Os homens são porcos que se alimentam de ouro. O homem superior é impassível por natureza. Pouco se lhe dá que o elogiem ou censurem, ele não ouve senão a voz da própria consciência. Nada é mais difícil e, portanto, tão precioso, do que ser capaz de decidir. O erro está nos meios, bem mais do que nos princípios. É um dom ser capaz de reconhecer, de um só golpe de vista, as possibilidades do terreno. Não tenhais, sobretudo, medo do povo, ele é mais conservador do que vós. Uma revolução é uma opinião apoiada por baionetas. No Estado revolucionário, há duas classes, os suspeitos e os patriotas. É a imaginação que governa os homens. Em tudo quanto se empreende, há que atribuir 2/3 à razão e o outro terço ao acaso. Se aumentardes a primeira fração, sereis pusilânime. Aumentai a segunda, sereis temerário. O ser humano não tem amigos. Somente os tem os seus sucessos. Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Ser grande é ser limitado. A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. O maior orador do mundo é o sucesso. A capacidade pouco vale sem a oportunidade. Tenho mais medo de 3 jornais do que de 100 baionetas. A paz é uma palavra vazia de sentido. Do que precisamos é de uma paz gloriosa. Para se pôr fim a uma guerra, como a um amor, é preciso ver-se de perto. Tornamo-nos no homem do uniforme que usamos. Nunca interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos. A primeira qualidade de um comandante é cabeça fria para receber uma impressão correta das coisas. Não deve deixar-se confundir quer por boas quer por más notícias. Uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. As verdadeiras conquistas, as únicas de que nunca nos arrependemos, são aquelas que fazemos contra a ignorância. Na estratégia, decisiva é a aplicação. Sabei escutar, e podeis ter a certeza de que o silêncio produz, muitas vezes, o mesmo efeito que a ciência. A grande arte é mudar durante a batalha. Ai do general que vai para o combate com o esquema. Todas as religiões foram criadas pelo homem. O amor não passa de uma asneira cometida por 2 pessoas. A moral é, frequentemente, o passaporte da maledicência. A religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. A arte de governar consiste em não deixar envelhecer os homens nos seus postos. É preciso que alguma coisa seja feita para que confessemos ter pensado em fazê-la. Existem apenas 2 espécies de planos de batalha, os bons e os maus. Os bons falham quase sempre, devido a circunstâncias imprevistas que fazem, muitas vezes, com que os maus sejam bem-sucedidos. A guerra é uma arte simples e essencialmente prática. A bravura provém do sangue, a coragem provém do pensamento. O tolo possui uma grande vantagem sobre o homem de espírito: está sempre contente consigo mesmo. A glória é fugaz, mas a obscuridade dura para sempre. A morte é um sono sem sonhos. Um líder é um vendedor de esperança. Um bom esquema vale mais que um longo discurso. O que eu procuro, antes de tudo, é a grandeza. O que é grande é sempre belo. Os homens são sempre contra a razão quando a razão é contra eles. Asseguremo-nos bem do fato antes de nos inquietarmos com a causa. Este método é muito lento para a maioria das pessoas, que correm atrás da causa e descuram a verdade dos fatos. Há 2 forças que unem os homens: medo e interesse. Acharei um caminho, ou abrirei um para mim. Há ladrões que não são castigados, embora nos roubem aquilo que é mais precioso, o tempo. Posso perdoar, mas esquecer é outra coisa. A alma reina seja onde for. Do fundo das masmorras pode elevar-se até o céu. A impaciência é um grande obstáculo para o bom êxito. O maior orador do mundo é o bom êxito. A alma jamais pode vaguear sem rumo, se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. A Bíblia não é um livro qualquer, mas sim uma criatura viva, com um poder que conquista tudo que se opõe a ela.
Que felicidade a Bíblia proporciona àqueles que acreditam nela. Que maravilhas admiram aqueles que refletem nela. Circunstâncias. O que são as circunstâncias? Eu sou as circunstâncias. Religião é uma coisa excelente para manter as pessoas comuns quietas. Os sábios são os que mais buscam a sabedoria. Os tolos pensam tê-la encontrado. Nada vai bem num regime político em que as palavras contradizem os fatos. A glória sempre justifica a vitória, qualquer que seja o modo utilizado para conquistá-la. Falo em espanhol com Deus, em italiano com as mulheres, em francês com os homens, e em alemão com meu cavalo. A existência é mais uma maldição que um bem. Mulheres têm duas grandes armas: lágrimas e maquiagem. A vitória pertence ao mais perseverante. Podem esquecer meu nome, mas nunca esquecerão meus códigos. Quem sabe adular também é capaz de caluniar. Só há duas forças neste mundo: o espírito e a espada. Mas no final o espírito supera a espada. A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. Para se fundar uma religião é preciso primeiro morrer e depois ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. O tempo é o único bem totalmente irrecuperável. Recupera-se uma posição, um exército e até um país, mas o tempo perdido, jamais. A Bíblia não é um livro simplesmente. É um ser vivo que tem poder de conquistar os seus adversários. Para governar é preciso aproveitar-se dos vícios dos homens, não de suas virtudes. História é um monte de mentiras juntas. A melhor maneira de manter sua palavra é nunca dá-la. Em política, um absurdo não é um obstáculo. A multidão procura o líder não por sua causa, mas por sua influência. E o líder vai recebê-los por vaidade ou necessidade. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas à base de que firmamos as criações do nosso gênio? À base da força. Só Jesus Cristo fundou o seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas deste livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição, fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da sua cruz. Nada muda mais que o passado. Os homens levam em consideração apenas suas necessidades, nunca suas habilidades. Dentre os homens que se batem contra a opressão, quantos não gostariam de também poder oprimir? Guerras religiosas são, basicamente, pessoas se matando para decidirem quem tem o melhor amigo imaginário. Gênio é quem sabe aplicar a arte da oportunidade. A riqueza não consiste na possessão de tesouros, mas no uso deles. Sobre o vinho nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário. E muito fácil descermos quando subimos. Difícil quando descemos. A saudade constrói o amor. Se eu avançar, sigam-me. Se eu retroceder, matem-me. Se eu morrer, vinguem-me. Com todos os meus exércitos e generais, por um quarto de século, não consegui subjugar nenhum único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por 2000 anos. Quando um povo inteiro está armado e quer defender a sua liberdade, é invencível. Os próprios soldados são apenas filhos dos cidadãos. O exército é a nação. O exército nacional é o único capaz de garantir à república a tranquilidade interna e a consideração externa. Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. A maior batalha que eu travo, e contra mim mesmo. A primeira boa qualidade do soldado é a sua resistência para suportar a fadiga. A coragem vem em segundo lugar. Eu posso lhe dar qualquer coisa, exceto tempo. Não há roubo, tudo se paga. A inveja é uma declaração de inferioridade. Vamos devagar, pois eu tenho pressa. Você nunca saberá quem é seu amigo até falhar. Minha grandeza não consiste em não haver caído nunca, mas em haver me levantado sempre. A mulher formosa agrada aos olhos. A mulher boa agrada ao coração. A primeira é uma joia. A segunda é um tesouro. Mostre-me uma família de leitores, e lhe mostrarei o povo que dirigirá o mundo. Se você construir um exército de 100 leões e seu líder for um cachorro, em qualquer luta os leões morrerão como um cachorro.
Mas, se você construir um exército de 100 cães e seu líder for um leão, todos os cães vão lutar como um leão. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curte e compartilhe até o próximo vídeo.